Irmãos, boa noite. Boa noite também para você que nos acompanha pela rádio 104,7, também pelas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Hoje, segundo domingo do tempo da Quaresma. Este tempo quaresmal que nós sabemos e fomos orientados pela Igreja desde o início da Quaresma com a quarta-feira de cinzas, que é um período de luta, de combate, de vivermos período de mais oração, de mais penitência, de mais esmola, de praticar mais a caridade. Isso tudo, como sempre ensino, é um treinamento. Como os atletas, como os soldados, para proteger um país, como qualquer um que está aprendendo uma profissão. Um treinamento para conseguir viver, para conseguir praticar aquilo que vai o seu ofício ou a missão, aquilo que realmente buscam ser especialistas. E nós, cada um de nós, somos chamados a ser especialistas, como cristãos, seguidores de Cristo, em seguir o Cristo e imitá-lo. Esse período da Quaresma é onde a gente treina mais fortemente. O período do treinamento é mais forte. Para quê? Para que a gente saia deste período, então, de treinamento apto, pronto para continuar todo o ano litúrgico combatendo o bom combate. Na primeira leitura, no livro do Gênesis, Abraão, que recebeu uma promessa de Deus de ter uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e as areias, os grãos de areia da praia, que saiu ali na fé, através do chamado de Deus, de Ur dos Caldeus, e partiu uma terra que Deus prometeu que ele iria receber, onde constituiria também a sua descendência. E ele pergunta: Senhor, como poderei saber que vou possuí-la? Como poderei saber que vou possuir esta promessa, essa descendência? E aí Deus manda ele fazer a oferenda, o sacrifício daqueles animais, para que Deus passe no meio dos animais e consuma aquilo com o seu poder, com o seu fogo abrasador, com a sua luz, selando com Abraão esta sagrada aliança. Mas o que mais toca para nós é a fé de Abraão. Do nada ouve uma voz que vem ao seu coração, ao seu ouvido, e de repente, a partir daquela promessa que Deus fala, daquele chamado que Deus faz a ele e a sua família, ele sai. Não contesta, não pergunta: será mesmo, Senhor, que vai acontecer? É quanto tempo? Daqui quantos dias? Não tem uma fé fraca como nós, muitas vezes, que questionamos, duvidando, muitas vezes por não confiar em Deus, no seu poder, e aí então a gente vacila. Abraão, não. Por isso ele é exemplo de pai na fé para nós. Ele escuta, obedece e segue. Pronto, eu acredito. Muito mais difícil para Abraão acreditar na palavra e na promessa desta voz, daquele que fala que é o Todo-Poderoso, que é o único Deus verdadeiro, fala para ele, se apresenta, do que para nós hoje, que temos todos os evangelhos, os narrados, os fatos e as obras de Jesus, milagres, narrados para nós na Sagrada Escritura, todo o cuidado de Deus do Antigo Testamento com o povo prometido, descendentes de Abraão. A gente tem toda uma história, um testemunho grafado na Bíblia para nós. E ainda mais a Igreja nos ensinando, nos conduzindo a todo momento, nos apresentando este Deus que nos ama, este Deus Todo-Poderoso. Para ele era muito mais difícil crer do que para nós. Só que nós estamos num período que estamos muito fracos. Por que nos falta fé? Aí é a proposta que Deus entrega aos descendentes de Abraão depois da libertação do Egito. Viver todo o processo da penitência, daquele deserto onde eles passaram na fuga do Egito, da perseguição do faraó, para depois chegar à glória, de chegar à terra prometida. E Deus dá um mandato: não vos esqueçais, todos os anos façais
as penitências, comei a Páscoa, vivei este período de penitência. E para nós essa tradição ainda continua, para que a gente possa então, através deste exercício que Deus nos passa, fortalecermos a nossa fé. É por isso que precisamos aumentar a oração. É por isso que precisamos, com o aumento da oração que toca o nosso coração, nos afasta do pecado e nos aproxima mais de Deus, praticarmos mais a penitência ainda, para mortificar os nossos sentidos, para que o nosso estômago, as coisas passageiras, prazerosas, as coisas de comer, de beber, as diversões da vida, não sejam os nossos deuses. E aí mortificamos a nossa carne para que o espírito possa crescer em força. E aí, então, penitência. E com uma pessoa que faz oração, está mais próxima de Deus e vence os seus desejos e ímpetos internos da carne humana, nos aproximando mais de Deus e sendo mais humildes, paramos de olhar para dentro de nós apenas, para o nosso umbigo e as nossas necessidades, muitas vezes egoístas, ou por falta de medo, por falta de confiança em Deus, e aí temos medo da vida, das situações. Então, quando a gente trabalha esse combate, a gente para de olhar para nós e olha para o próximo. E aí brota do nosso coração orante e penitente, brota a caridade. E é isso que o contexto vem trazer para nós, que a gente possa viver esse treinamento da Quaresma, para que aí a gente possa, confiante como Abraão, falar e louvar como salmista: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Porque eu tenho um Deus que me defende, que cuida de mim, eu confio. Então, eu louvo a Deus e afirmo a minha fé, e mantenho firme a minha fé, como São Paulo, na segunda leitura, vai nos dizer, nos orientando a manter-nos firmes contra as coisas, tudo aquilo que é vergonhoso no mundo, para que o estômago não seja o nosso Deus, e nos exortando a sermos transformados pelo nosso corpo humilhado pela penitência, a tornar-nos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Que a gente possa se sujeitar às lutas, às penitências, às provações, para que a gente possa manter firme o nosso espírito, na busca da coroa que o próprio Senhor nos dará, àqueles que combaterem até o final. Assim também como vai nos apresentar o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho apresenta para nós dois descendentes de Abraão, Moisés e Elias, que praticaram o que eu falei para vocês, a vida em relação ao exercício da Páscoa, das penitências, daquilo que eram os preceitos para o povo de Israel. E aí então, Jesus vem querer nos mostrar aqui, através dessa exortação, ao convidar Pedro, João e Tiago para vislumbrar, primeiro para a oração, chama eles para rezar na montanha. A montanha é tida como o local do encontro com Deus, porque nós subimos, os profetas subiam a orar. Moisés subiu o Monte Sinai, o Horebe, para orar e ficou 40 dias em jejum para receber a tábua da lei de Deus. Elias, o profeta, grandioso em poder e milagres, caminhou 40 dias no deserto para também vencer e encontrar com a glória de Deus para cumprir a sua missão. Jesus chama Pedro, João e Tiago para subir a montanha, para se colocar na presença de Deus, orar ao Pai. E aí então, eles cansados, sonolentos, adormecem. Jesus continua em oração. Então nos chama cada um de nós para a oração. Mas, quando eles acordam, vislumbram quem do lado de Jesus? O Antigo e o Novo Testamento. A lei, Moisés, que recebe a lei de Deus, e os profetas, a profecia, através de Elias. E aí então, eles que caminharam 40 dias vivenciando, Jesus fez o que no domingo passado?
passou pelas tentações também. Quantos dias Jesus jejuou? Também 40 dias. Só que Jesus, que é perfeito, fez o jejum perfeito. E Ele, que é homem, mas ao mesmo tempo Deus, e existe antes de todas as coisas, o que Ele faz antes de nós. Mesmo que tenha feito cronologicamente, depois, humanamente. Então Ele mostra qual é o jejum perfeito. Combater com a palavra, viver pela palavra, como alimento da sua vida, se manter em oração. O alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai, era obedecer. E aí Deus mostra para nós a glória que Jesus Cristo vai receber, voltando para o seio do Pai ao cumprir a sua missão. E a glória que é prometida aos dois que estão ao seu lado, mas que primeiro, para chegar na glória, tiveram que passar pelo deserto, tiveram que passar pela penitência. Jesus também passa, é batizado, vai para o deserto ser tentado, vence este combate e vai cumprir a sua missão. Só que o demônio está à espreita, esperando para a última tentação com Jesus, que será quando ele caminhar para Jerusalém, para passar pelo suplício das flagelações, da tortura, também das condenações injustas e da crucifixão e morte. Onde no Horto das Oliveiras, antes de ser preso, a gente vai ver ao longo do tempo, Jesus é tentado novamente a desistir. Tentado aonde? Na sua vontade humana. No Horto das Oliveiras, como veremos no relato da paixão, Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice, eu te peço. Na vontade humana de Jesus, que é Deus e homem, na vontade humana ele fraqueja. Ele chega a correr uma tentação ali novamente. Mas na vontade divina, que é unida à vontade do Pai de salvar todos nós, Jesus então fala: mas faça-se a tua vontade e não a minha. Que Deus então, queridos irmãos e irmãs, possa nos ajudar a, como Jesus, vencer as nossas vontades humanas, débeis, fracas, treinar no combate da quaresma para respondermos como Abraão, com fé, decididamente, partir rumo à estrada que passa pelo Calvário, que traz uma cruz onde devemos carregar, mas que no final, e o mais importante, cheguemos à glória da ressurreição, abrindo as portas do céu e nós entrando para a glória com Cristo e todos os santos e anjos. Essa é a maior vitória. O que importa, pense bem, o que importa, e guarde isso no seu coração, o que importa para mim e para ti, querido irmão e querida irmã, as tribulações, os sofrimentos, as lutas dessa vida, as quedas e reerguimentos, em vista do céu que nos espera, da glória de um corpo glorioso na presença de Deus por toda a eternidade. Nada. O que importa é o céu. O que queremos deve ser o céu. Que corramos então decididamente ao encontro de Jesus que nos aguarda no céu. Amém.